Deus, há todo o ensino e entendimento de como ser uma mulher plena. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí agora, o seu iPad, o seu iPhone, seu celular Samsung igual ao meu, e faz assim, aberto no aplicativo da Bíblia, e diga assim: a palavra de Deus tem poder, e eu me aproprio de todo ensino que há nesta palavra. E eu creio nas transformações que essa palavra opera em minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. É desse jeito, irmãos. Irmãs, eu quero começar lendo um texto. É só esse texto, tá bom? É de Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Vou ler bem rápido. Diz assim a palavra: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados é confirmados, com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava sendo bem claro. Para viver a plenitude de Deus na nossa vida, nós precisamos que Cristo habite no nosso coração. Paulo, ele ora ali por aquele povo, para que a ação do Espírito Santo acontecesse no coração deles, e eles pela fé recebessem Jesus no coração. Minhas irmãs, não há plenitude de vida sem Jesus entronizado na nossa vida. Então eu oro para que haja mulheres convertidas nessa conferência. Mulheres que não aceitaram Jesus ainda, aceitem daqui para amanhã. E as mulheres que por algum motivo retiraram o Senhor Jesus do lugar que Ele deveria estar na sua vida, e deixaram que outras coisas tomassem esse trono que é dEle, exclusivamente dEle, esse lugar seja de novo limpo, e o Senhor retorne para o lugar de governo na tua vida, lugar de adoração, lugar de primeiro lugar em tudo, e supremacia em tudo, na tua vida, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? E ele ainda diz assim, ora, ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, diga assim, tudo, mais uma vez com fé, tudo, amém? Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja. Jesus é aquele que pode fazer tudo. Jesus é aquele que pode transformar as mentes que estão aprisionadas. É aquele que pode dar uma visão ampliada de futuro para a gente. É aquele que pode operar milagres no nosso corpo. Quando pessoas da terra dão diagnóstico, dão uma determinação, ele diz, não, a última palavra é minha. Jesus, ele pode nos dar uma vida plena, amém? Ele pode qualquer coisa na nossa vida. E nós precisamos nos apropriar desse poder e desse amor de Jesus que nos cerca. Porque aí fora, o que se diz no mundo? Que uma mulher, para ter uma vida plena, o que ela precisa? Fazer exercício, se alimentar bem, ler um bom livro, fazer exames cotidianos. É ou não é assim? Mas eu sei que tem muita mulher que faz, pode ser que tenha aqui, mulher que faz exercício diariamente, mas não está se sentindo preenchida. Mulheres que são acompanhadas por nutricionistas e que estão até alcançando, o peso ideal, como eu tenho que ir para a Nutri também. Mas, apesar de estar conseguindo manter um peso legal, um resultado bom, não se sente preenchida interiormente.
não se está se sentindo bem realizada. Mas na palavra de Deus, nós vamos encontrar agora orientação de como ser uma mulher plena. Amém? Fique em pé, por favor. Fica aí. Estou vendo gente cansada, porque essa hora é pouco, né? Vamos lá? Tem um tuk-tuk aí, não? Tem um som aí bem animado aí. Tuk-tuk. Bora. Eu não quero ver mulher dormindo na minha frente, não. Bora lá. A blusa vai sair de dentro da calça. Vai. Deixa ele começar a usar o tuk-tuk que a gente vai alongar um pouquinho, tá? Vocês duvidam que eu boto? Bora ver quem alonga mais do que eu. Eu estou enferrujada aqui só hoje, no frio. Eu vou tentar botar a mão lá no pé. Quem bota aí a mão no pé? Achou? Vai aquecendo, vai fazendo assim, ó, vai. Vai aquecendo aí um pouquinho. Cinturinha de pilão aí, isso, a outra já está alongando. Vai, pra frente. Vai, fica. Respira para oxigenar o cérebro. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória veio, tua presença me veio. É que essa vida não tem confundir, minha voz está no ar e o meu coração tem uma me descobriu, e um dia como agora vale mais que mil. É que essa vida não tem confundir, minha voz está no ar e o meu coração tem uma me descobriu, e um dia Acordaram? Ô, glória, agora. O povo estava tudo abrindo a boca, assim não dá não. Mulher plena é mulher ativa, ligada. Agora deixa eu tossir e beber água. Aleluia, Jesus. Primeira orientação que a gente encontra na palavra de Deus para ser uma mulher plena. Olhe para Jesus. Onde é que diz isso? Salmo capítulo 34, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Sabe por que tem havido muita confusão na nossa mente? Muita desestabilização na nossa mente? Porque a gente está olhando para tantas coisas, menos para o Senhor em primeiro lugar. Quem aqui muitas vezes vai dormir pensando num problema e acorda de manhã pensando nele? Olha aí. Um dos motivos grandes do grande estresse que está acontecendo agora é justamente esse. Mulheres que estão ficando focadas no lugar errado, olhando na conta que tem que pagar, com medo do diagnóstico. Outro dia uma menina da igreja, ela estava assim, totalmente nervosa, preocupada, agitada, por causa de uma ultrassom que tinha feito, e tinha saído um nódulozinho lá. Eu disse, mulher, eu tenho um bocado. Mulher, eu tenho aqui. Eu disse, mulher, eu tenho um bocado de... Isso aí não é nada não, é tranquilo, você está tão novinha, isso está comum. Ele falou alguma coisa, mandou procurar um mastologista. Não, só falou, fica crente. Fica crente então que tu não tem nada. E quando ela foi levar para a médica, realmente, não é nada, isso é comum, aparece, pronto. Eu sou um bocado de botão, que isso é verdade. Mas são coisas que acontecem. Muitas vezes a gente fica olhando para essas situações em vez de olhar para Jesus. A gente olha para o problema, para a dor, para a fofoca, para quem virou o rosto para a gente e não olha para Jesus. Nos últimos tempos, é uma arma que o inimigo está prendendo a mente das mulheres, e as mulheres cristãs
As mulheres que através desse relacionamento com Jesus vão estar livres dessas coisas, estão sofrendo isso. Então hoje está sendo um alerta para você e para mim: olhe para Jesus e seja iluminada. Iluminada de como vai ser o teu amanhã. Muita gente está vivendo na escuridão, porque não olha para Jesus. Olha para a nuvem escura que o inimigo tem colocado através de circunstâncias, de traumas, de coisas que a gente não consegue alcançar. Nem sempre, irmãs, nós vamos conseguir alcançar tudo que queremos. Mas a gente precisa aprender a ressignificar as coisas e tentar de novo um outro caminho. Ter força para recomeçar de outra forma. Mas a gente não pode ficar paralisada. E Jesus está dizendo: olhe, a palavra fala, olhe para Jesus e seja iluminada. E você não vai sofrer vexame. Quando a gente olha para Jesus, não há vexame, porque tem outra tradução que fala sobre isso: você não vai sofrer vexame. Em Jesus nós não sofremos vexame, porque nele sempre há um caminho, nele sempre há o perdão, como estava sendo falado agora há pouco, nele sempre há uma nova porta, uma nova oportunidade. Jesus não deixa ninguém para trás. Por isso nós não somos confundidas nele. Muitas vezes a gente fica com tanto medo de que aconteça a morte. A gente fica pensando o tempo todo com medo que o marido morra, com medo que o filho aconteça alguma coisa na escola. Eu tive uma experiência no passado, há alguns anos atrás, faz bastante tempo isso, mas a gente ia sempre para a igreja de Caruaru, uma igreja em Caruaru, que a gente dava um suporte. E naquela tarde, naquela noite, final de tarde para a noite, meu marido ia pregar. E enquanto estava no louvor e adoração, eu saí da igreja e fui para um posto de gasolina que estava na frente da igreja e fui telefonar para os meus pais, que moram em Catende. E quando eu peguei o orelhão, foi na época do orelhão, quando eu peguei o orelhão assim para falar, fazer a ligação, o Espírito Santo bradou dentro de mim: eu queria que você tivesse saudade de mim, como você tem saudade deles. Uau, aquilo ali foi um impacto tão grande na minha vida, porque eu disse: eu já era pastora. Como é que eu já sou pastora? Como é que eu já dou, ensino, falo, prego e eu ouço isso de Deus? Que eu não estou perto dele o suficiente, que eu não o desejo o suficiente, que eu não penso nele o suficiente, que eu não o desejo o suficiente, que tem outras coisas que são acima dele, porque nós colocamos situações e pessoas acima de Deus na nossa vida. Nós colocamos pai, mãe, filho, marido, emprego, carro, joias acima de Deus. Quando ele está dizendo: olha para mim que eu seja o teu tudo. Naquele dia eu pedi perdão, voltei para dentro, eu falei com os meus pais, mas naquele dia eu voltei para dentro da igreja tão envergonhada. Falei com o Senhor, pedi perdão, e a partir dali eu comecei uma mudança radical no meu relacionamento com Deus. Eu comecei realmente, eu entreguei. Houve uma situação na vida dos meus pais, que meu pai teve um infarto, e ele passou alguns dias em Recife comigo, junto com a minha mãe, e quando eu levei eles de volta para casa, lá em Catende, que eu coloquei eles no portão de casa, que fui embora, eu digo: pai, eu entrego em tuas mãos. Eles são como crianças, eles estão aí só dependendo de ti. E eu, a partir de hoje, nunca mais vou ficar angustiada, pensando e me preocupando deles, porque eu tenho o Senhor, eu olho para o Senhor, eu prefiro confiar no Senhor. E a partir daquele dia, irmãs, se vocês soubessem o tamanho da experiência que eu tenho tido com Deus a respeito disso, a forma como minha mãe partiu, a forma como meu pai está até hoje, 8 anos após ela ter morrido, sendo cuidado por Deus. É coisa assim sobrenatural. Meu pai tem muitos problemas ele tem pangastrite, tá? Além disso, ele tem todo corrido o estômago dele, mas o homem pega uma gripe e não arreia como eu arreio. Deus está cuidando totalmente. Deus está cuidando dele de uma forma. Minha mãe partiu de uma forma linda. Tudo porque eu creio que foi uma entrega minha. E eu vou glorificar o Senhor, eu vou dar grandes testemunhos ainda, por causa disso. Confia, olha. Teve um dia que o rei Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, ele estava lá tranquilo, período de paz no reino dele, e ele teve uma notícia. Ele ouviu dizer assim: eis que vem uma grande multidão contra ti. Um rei
teve medo. A palavra fala que ele ficou com medo, ele ficou assustado. Mas o que ele fez? Ele decretou um jejum no reinado dele. Não só de pessoas, mas até os animais. E ele rasgou a roupa, se vestiu de saco de cinza. Começou a jejuar, a orar, apresentou diante de Deus todo o coração dele, aquilo que ele queria falar, apresentou diante do Senhor: Senhor, eu confio em Ti, esses inimigos vêm contra mim, eles são isso. Mas olha o que ele diz aqui no versículo 12: a Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Por que muitas vezes nós ficamos desesperadas, desestruturadas, passamos até vergonha, porque não tem quem não nota uma mulher que está histérica. Ela não consegue disfarçar. Tudo ela fica andando para lá e para cá. Ela fala muito, ela não transmite paz e tranquilidade. Uma mulher governada pelo Espírito, tem paz, que olha para o Senhor, que é agraciada pelo Senhor, ela é serena. Ela demonstra no semblante dela que ela pode estar até sofrendo, ela pode estar séria, mas ela é equilibrada. Ela é firme. E aquele homem, ele olhou para o Senhor, confiou, declarou, levou o povo a olhar com ele. E olha o que aconteceu. De repente um profeta se levanta e diz assim: dai ouvidos todos Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parar e fica olhando só o que vai acontecer. Deus está querendo dizer para você: olha para mim, porque tem muita guerra que você não vai precisar lutar, não. Olha para mim, para de se preocupar tanto, você está se desgastando com uma coisa que eu quero tomar a frente por você. Muitas vezes você fica sem dormir, sem necessidade, quando tu tens um Deus poderoso que quer tomar a frente. Ele quer só que você olhe para Ele e seja iluminada, que você tenha a direção do que, como fazer, o que fazer na hora que fazer. Talvez em algum momento a direção dele é: você vai, ergue as mangas, encare isso. Mas você vai estar com Ele. Você vai estar sendo iluminada para passar por esse processo. Você não vai passar só. Mas você precisa olhar para Ele. Quando a direção for: baixa a guarda e deixa que eu vou. Fica quieta e só adora e confia. Tem coisa que acontece na vida assim, que não tem hora que parece que a gente está anestesiada, né? O Senhor vem com essa graça. O Senhor vai estar acontecendo aquele que todo mundo preocupado de você. Não estou nem aí, vai aparecer, não é possível. Sumiu dentro de casa, vai aparecer. Tem coisa que não adianta a gente ficar doida, procurando, desgastada. Daqui uma hora vai aparecer. Eu já desbloqueei meu cartão de débito umas 10 vezes. De vez em quando eu perco ele. Na última vez que perdi a carteira, agora, uns dias atrás, Misael, o que tinha dentro? Eu disse: tinha nada, só tinha meu cartão. E aí, eu já bloqueei, fica na paz. Tu não vai procurar não, eu já procurei nos lugares, amor, que eu poderia. Você foi para onde? Amor, eu ando tanto, eu sei lá onde eu deixei essa carteira. Aí, a moça foi lá fazer faxina lá em casa, tcharam, a carteira. Ela achou: mulher, onde é que estava essa carteira? E até uma sapatilha minha, que estava novinha, só tinha usado algumas vezes, aí estava um par e o outro não. Um pé e outro não. E eu pensei que nessas viagens, assim, quando eu boto naquela sacolinha do sapato, eu pensei que eu tinha deixado cair, tinha perdido, porque eu já tinha procurado tudo. Aí ela botou a carteira e a sapatilha um do lado do outro. O anjo do Senhor foi lá em casa e achou a carteira e a sapatilha. Eu fui lá e peguei: como foi isso, Mônica? Estava lá debaixo, dona Brana. Eu disse: meu Deus, está vendo? A batalha do Senhor. Tem hora que não precisa a gente ficar escravizado o tempo todo, se preocupando com coisas pequenas. Porque vai somando, daqui a pouco você está histérica. E Deus não quer isso, Deus quer que você olhe para Ele e seja iluminada. Iluminada em tudo, em tudo. Essa é uma primeira condição para você ser uma mulher plena. Olha para Jesus. Olha para mim. Tem aquela música? Tem hora que Deus tem saudade do teu olhar. Tem saudade da tua voz. Tem saudade de você parar e ficar só quietinha com Ele. Sabia disso?
Deus tem saudade de você. Uma outra condição é: negue-se a si mesma. Como é que eu posso ser plena negando a minha vontade? É um grande segredo. A palavra diz assim, Lucas capítulo 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se para a gente ter plenitude de vida a gente precisa seguir a Jesus, então a gente tem que negar aquilo que ofende o coração de Jesus. Nós precisamos negar muitas coisas e isso não é fácil. O que o mundo agora está ensinando? Que a gente precisa buscar o nosso prazer. Um dos maiores conceitos e filosóficos aí que está imperando hoje na mente das pessoas é o quê? O hedonismo. Que fala o quê? Que o nosso prazer está em primeiro lugar. Que a gente tem que buscar satisfazer a nossa vontade. Não, eu estou com vontade, eu preciso ser feliz, eu preciso ser realizada. Seja que você faça o que te faz feliz, o que te faz bem, mas só faça isso dentro dos limites e princípios da palavra. Só faça isso dentro daquilo que você sente paz do Espírito no teu coração. Porque muita gente está se sentindo muito mal porque não está se negando essa carne. Quando nós negamos essa carne, muitas vezes nós nos protegemos porque essa carne é enganosa. O coração, a palavra de Deus fala que enganoso é o coração e corrupto. E às vezes, muitas vezes quer sempre alimentar o nosso ego. Não, eu estou com vontade, se eu não falar eu vou explodir. Cala a tua boca. Quando a palavra fala assim, como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita a seu bom tempo. Eu preciso brigar, eu preciso dizer umas verdades. A palavra fala o quê? A ira do homem não opera a glória de Deus. E aí? Não é fácil negar esses momentos da nossa vida que a gente quer externar aquela coisa momentânea de raiva, de ira, de se sentir injustiçada. Mas Deus quer a tua justiça. Tu tem um advogado, mulher, um advogado fiel que ninguém sabe mais do que ele. Ninguém tem mais autoridade que ele. Então hoje o Espírito Santo está te chamando para ser uma mulher plena. Se esvazia de você mesma, negue a si mesma. Porque Jesus, é esse o ensino que Ele deixou para a gente. Ele negou lá o trono, lugar de glória, e veio para cá. Fácil se negar, fácil para Jesus não foi. Ele negou a própria carne quando Ele foi até o final da cruz do Calvário. Meu Deus. E a gente não quer negar. Se a gente está com sono, eu preciso dormir, não consigo mais assistir. Quando a gente consegue um pouco mais. A gente não consegue negar quando a gente precisa ficar calado e só ouvir. A gente não consegue negar quando alguém pede alguma coisa para a gente. Nós somos um líder fala, faça desse jeito. E a gente, não, mas eu não estou com vontade. Não é porque você não está com vontade, porque está sendo orientado, pedido para você fazer. E a gente não consegue negar, mas quando a gente nega a si mesmo, irmãos, por amor e obediência a essa palavra, vem uma paz e um preenchimento do Espírito Santo sobre nós de uma forma tão poderosa, que a plenitude, a alegria do Senhor transborda na nossa vida. Muitas vezes não é fácil, né? As solteiras obedecer aos pais, negar a sua vontade. Eu me lembro quando eu era solteira, uma vez Misael foi me pegar em casa 3 horas da tarde para ir para o zoológico. Quando meu pai viu, vai para onde? Para o zoológico. Não vai. Eu, como assim? Ele disse, não vai. E eu não fui. Eu nunca fui de bate-boca para o meu pai. Meu pai agora tem 78 anos, mas eu jamais. Se eu não brigava com ele, se eu não respondia a ele, agora que eu não faço mesmo. Agora que eu sei, ele é um ancião, é meu pai. Por mais que ele erre, por mais que ele seja grosso em algum momento, por mais que ele faça, ele é meu pai. Isso nunca vai mudar essa condição. Eu sou filha, eu estou abaixo. Foi ele que me gerou. Eu preciso honrar. Eu tenho que negar a mim mesma. E Deus vai me abençoar. A palavra está dizendo. Eu não tenho que ensinar ele. Eu tenho que me submeter. Hoje, é claro que eu sou uma mulher formada e eu posso conversar com ele. Mas quando eu vejo que ele não tem condições de compreender, eu me calo. Eu me coloco no meu lugar de filha e me calo. Ele é meu pai. E ainda que eu possa em algum momento dizer, mas pai, aquilo foi tão difícil, tal, ele vai pedir desculpas. Mas eu não vou ter bate-boca com meu pai. Jamais.
Jamais na minha vida. Meu pai já errou muito. Já me feriu? Sim. Mas eu já o perdoei. Eu já o perdoei e eu amo. Eu quero que ele vá para a eternidade. Eu quero que ele prove da glória de Deus. Eu quero que Satanás seja envergonhado, porque Satanás prendeu minha avó, uma geração toda, mas meu pai não, meu pai vai para o céu. E por que eu vou bater boca com ele? Quando a gente nega a si mesmo, irmãos, a gente tem vitória em muitas áreas da nossa vida. Tem muita mulher perdendo aí, perdendo feio, porque não consegue negar o seu ego. O ego está em primeiro lugar. A vontade própria está em primeiro lugar, mas o domínio próprio, não. A gente precisa abrir os olhos e negar-se a si mesmo, para que nós sejamos plenas. Plenas. Tem muita gente chorando pelo leite derramado, porque não conseguiu negar a si mesmo. É ou não é? A gente muitas vezes chora porque a gente não conseguiu negar. O ego, a vontade, o imediatismo. Tantas coisas que a gente precisa aprender a negar e a gente não consegue. Esperar a hora certa, mas não tem que ser agora. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não é a música que fala assim? Mas a gente precisa ter sabedoria e esperar a hora de Deus. O sim e o amém dele para a nossa vida. Negar-se a si mesma é uma chave importantíssima para que você seja uma mulher plena, uma mulher abençoada, uma mulher de sucesso, uma mulher que glorifica a Deus. E você pensa que as pessoas não notam? As pessoas notam. As pessoas notam quando você é essa mulher que está disposta a negar a tua própria vontade. Diz assim também, para ser uma mulher plena, permita-se ser um instrumento de Deus. Permita-se ser um instrumento de Deus. Você já foi um instrumento de Deus? Você se acha um instrumento de Deus? Aleluia. A palavra de Deus fala de uma mulher lá em Atos, capítulo 9. O nome dela era Dorcas. Diz assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Dorcas era uma mulher de coração muito, muito grande, que se permitia ser instrumento de Deus na vida de muitas mulheres, porque ela levantava outras mulheres. Mulher, seja uma que levanta outra, que levanta a tua amiga, que elogia o trabalho dela, que faz a outra se sentir importante, bonita, elogiada. Elogia a outra mulher que está do teu lado. Olha para essa cheirosa aí e diz assim: você está muito bonita hoje. Você é linda. Porque todo mundo aqui se organizou para vir para a conferência. Pediram roupa emprestada, que eu sei. Pediram roupa emprestada, pediram chinelinho, sandalinha. Tiraram as roupas do armário para vir. Olha, Sharp e tudo ali, ó. Tirou os casacos bonitos para vir para a conferência. E às vezes, tudo que ela precisa que a gente note. Tudo que a gente precisa que alguém note, pequenos detalhes na nossa vida. Ontem eu ganhei um anel tão lindo aqui, eu não vim com ele, mas, nossa, eu fiquei tão constrangida. Minha irmã ali sentiu do Senhor me entregar um anel belíssimo, que ela disse que ia dar para a neta, não é? Mas o Senhor tocou no coração dela para ela me dar. Eu poderia te devolver esse anel, mas o que Deus tem para você é muito maior e melhor do que aquele anel. Muito. Deus vê as nossas ações. Um dia, quando tu estiver comprando um anel bem lindo e maravilhoso, bem caro, tu vai dizer, tu vai dar uma gargalhada. Eu fui esperta, não fui não, Deus. Eu plantei uma semente ali. Eu plantei uma semente para colher agora algo tão grande. Gente, plante sementes na tua vida. Plante sementes, permita-se ser um instrumento de Deus. Toda vez que você é um instrumento de Deus para semear na vida de alguém, você está plantando uma semente. Hoje eu estava dando testemunho lá na mesa do almoço, dizendo justamente isso. Eu e Misael, faz muitos anos que a gente trabalha no ministério, né? E
há alguns dias atrás, e agora a gente tem a nossa igreja, Acolhidos em Amor. E quando foi a sábado passado, ia ter o nosso jantar de casais, de namorados, um crepe. E durante o dia nós fomos dar uma organizada lá. E de repente o telefone toca. Uma pessoa que eu não via há anos, mas que no passado a gente caminhou muito junto, a gente cuidou dos filhos, problemas de saúde, a gente sempre estava presente, 15 anos da filha a gente fez, enfim, aquela amizade, aquele cuidado, aquela proteção, e muito boa. E a gente não estamos mais na mesma igreja, e isso afasta de se ver todo dia, mas no coração a gente sempre nunca se esquece. Nossa filha mais nova noivou numa casa que ela tem de frente, na Enseada dos Corais. E aí, de repente, ela liga para mim, eu disse o nome dela, assim que ela ligou, você reconheceu minha voz? Eu disse, eu tenho teu número gravado, mulher. Esqueci de tu não, mulher. E ela disse assim, pastora querida, eu recebi uma bênção na minha vida de 1900 e pouco, assim, de 80 e pouco, que estava lá na justiça, eu recebi uma bênção. E eu comprei o apartamento da minha filha mais nova, que eu queria muito abençoá-la. Separei um dinheirinho para fazer um tratamento dentário, mas o dízimo, Deus tocou no meu coração para me dividir em 4. E uma dessas partes é para a tua igreja. Eu nunca pisei aí, mas eu jamais vou me esquecer o quanto vocês investiram na minha casa. O quanto vocês cuidaram, estiveram perto de nós, oraram por nós, nos ampararam. Portanto, eu confio nesse ministério e eu quero abençoar esse ministério. Na hora eu comecei a chorar. E Misael lá de longe, tá igual aquele negócio que a gente vê por aí, né? Que a mulher fica fingindo, e o cara do lado. Era Misael. Eu chorando lá, meu Deus, porque eu pensei assim, eu não sabia nem quanto ela estava mandando. Mas só em saber e ver o cuidado de Deus, saber que quando a gente começou aquela obra, a gente começa assim, Deus, é só pelo teu chamado. Eu tinha aqui em obediência. E aquela ligação, ela podia estar dando R$1, minha irmã, mas para mim era confirmação de que Deus nos vê, de que Deus cuida de nós. E ali ela estava ligando, falando, e eu chorando, e Misael do outro lado. Fala, bota no viva voz. E eu desliguei, chorei. E eu não perguntei quanto ela. No final da conversa, ela falou assim, mas eu quero dizer logo quanto é. E eu posso dizer aqui para minhas irmãs, nem falei hoje no almoço, na hora que estou filmando eu vou falar. Eu digo, pastora? Ó, curiosa. Mulher curiosa que só. Mas ninguém sabe nem quem é a pessoa, né? Então eu posso falar. Só ela, se um dia ver isso, ela vai saber que foi ela. Que eu a amo muito. E no final ela mesmo disse assim, pastora, eu vou dizer quanto é. R$7.500. Aplauda esse Senhor maravilhoso. Não foi para mim, era para a obra de Deus que eu estava na frente. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica. Porque o meu sustento, tudo que eu precisar, se eu precisar de alguma coisa. Gente, quem aqui, alguma vez na sua vida, no seu passado, já foi para uma festa de aniversário, de casamento, na intenção de comer as coisinhas gostosas? Eita, confessar o pecado. Eu não estou sozinha no barco. Mas hoje, eu fico olhando assim, eu não preciso ir para canto nenhum para querer comer uma coisa que eu gosto. Até porque hoje eu também não fico querendo comer demais. Nem posso. Mas hoje eu não preciso ir para os cantos. Se eu quiser ir ali, eu vou ali de lado. Não que eu tenha esbanjo de dinheiro, não. Que olha assim, a pessoa é rica. Não, é nada. É a luta. Se lá em casa só quem trabalha é Misael fora. Mas se eu quiser ali comer uma torta gostosinha, eu pego, comprar uma fatia, eu vou lá e como. Se eu quiser comer alguma coisa assim, na hora do almoço, eu vou comer. Mas eu fico vendo, Deus, que maravilha. Como Deus cuida da gente. Como Deus vira a página. Eu tenho certeza que hoje, muitas aqui que já quiserem ir para um canto, pelo amor de Deus, para ir comer uma coisa diferente, tem essa mesma condição hoje. Se você quiser, você vai ali e compra. Como Deus muda. Como Deus cuida, como Deus refaz a nossa vida, como Deus é poderoso. Deus de amor. Então eu não me preocupo se é para mim, é para a obra, para o reino, para aquela igreja, aquela obra linda para os meus irmãos. Eu estou feliz, porque eu sei o que eu preciso.
precisar, Deus vai me dar. É isso que eu estou querendo dizer, está entendendo? O que eu precisar, se eu precisar de sapato, Deus, meu sapato furou. Ele vai me dar outro. Se o perfume acaba, Jesus dá outro. Para que a gente fica ansioso com essas coisas da terra? A gente só tem que se permitir ser instrumento dele na vida dos outros, porque ele não fica devendo nada a ninguém. Dorcas, ela fazia túnicas, não é? Para as viúvas. Ela morava numa cidade portuária e muitas mulheres ali ficavam viúvas porque os maridos iam-se embora de barco, muitos não voltavam. E Dorcas usava a habilidade que ela tinha para fazer roupa para aquelas mulheres. A gente sabe dessa história, mas a história ainda diz que um dia Dorcas morreu. Ela morreu e quando ela estava lá, inerte, houve pessoas que intercederam pela vida de Dorcas. Houve pessoas que desejaram que ela voltasse à vida, que foram lá na outra cidade vizinha, em Listra, que estava Pedro, foram chamar ele para ele poder orar para que ela ressuscitasse, e ele veio. Aquelas pessoas precisavam de um milagre para Dorcas, elas clamaram por um milagre na vida de Dorcas, e também que aquele milagre de ter Dorcas perto deles também acontecesse. Quando a gente é instrumento de Deus na vida dos outros, aquelas pessoas intercedem por nós. Nós somos protegidas por elas, nós somos abençoadas por elas. Não tenha medo de se doar pelas pessoas, porque essas mesmas pessoas vão ser instrumento de Deus para te cuidar de você, para te amar, para te mostrar um mimo. Quantas vezes a gente abençoa, né, pastora Cris? A gente cuida das ovelhas, quando vê as ovelhas, nos surpreende com mimo na hora que a gente mais precisa. Na hora que a gente mais precisa de um abraço, de uma graça de Deus, Deus usa aquelas pessoas que eu cuidei um dia. E aquela mulher, Dorcas, pôde contar com oração. Ela só ressuscitou porque as pessoas intercederam por ela. Pode ser que um dia você que se permite ser instrumento de Deus. Pode ser que um dia você esteja na condição de necessitar da ajuda, da intercessão de alguém. E pode ter certeza, você vai ter. Você pode estar lá numa condição, não consegue orar por você mesma, mas Deus vai levantar pessoas que clamam por você, que amam você, que querem retribuir a você o milagre, a bênção que você foi na vida delas. Se permita, para ser uma mulher plena, você precisa se permitir ser uma bênção dentro da sua casa, cuidando das pessoas de casa, dentro da sua igreja, onde quer que você esteja, seja uma bênção, se permita. Ali na esquina, em qualquer lugar, lá no supermercado, quando tiver uma mulher na tua frente, que você vê que o dinheiro dela acabou, ela deixou ali, um sabonete porque não deu mais. Você olha para ela, pode botar aí, minha irmã. E se ela, não sei o que é isso, vamos embora, mulher, fica cheirosa, faz uma brincadeira para ela não ficar sem jeito. E dá, praga para ela. Se você pode pagar o biscoito do filho dela, o shampoo dela, faça isso. Teve um ano da minha vida que eu digo, Deus, eu preciso ir para os hospitais. Preciso. Gente, foi tão incrível. Ao mesmo tempo que era difícil, doloroso, desafiador, era muito bom. A gente fazia com a igreja kits de shampoo, sabonete, creme dental e absorvente. Eu pedia para as irmãs trazerem e em casa eu enchi o quarto de visita, eu enchia a cama, o chão, todo canto desses produtos, e eu colocava nos saquinhos, fazia os kits, e colocava nas caixas, botava na mala do carro, chamava uma equipe, e a gente ia para o IMIP. Colocava umas coisinhas de roda, por causa do peso, e a gente pedia para ir nos setores, né? O pessoal lá deixava a gente ir para algumas salas de oncologia, de UTI de crianças, mães que passavam 8 meses no hospital, sem ver os outros filhos em casa, acompanhando o que estava ali. Mães que acabava o material de tomar banho, acabava a roupa, acabava tudo. E a gente aquilo ali era uma desculpa, né? Aquilo ali era só um aio para a gente poder abraçar, orar por elas. E a gente entrava naquelas salas, minhas irmãs, e a gente podia ser as mãos de Deus. Tinha mulher que elas precisavam de colo. Quando eu me lembro, eu tenho vontade de chorar, porque é difícil ver pessoas passando por isso, mulheres que precisavam de amparo, mães que estavam ali pela fé mesmo, sacrificando, porque sabia que o filho estava precisando. E a gente colocava elas no colo, e a gente orava por elas, orava pelas crianças. Teve um dia que foi o pior de todos para mim, o pior, que
De repente, eu não esperava que aquela enfermeira fosse fazer aquilo. A pessoa que me levava, ela disse, vem cá, pastora. Tem uma criança que está esperando a hora da morte só. Ela está nos últimos fôlegos, não tem mais jeito, está ali normal no quarto. E está lá a família, a mãe. Vai lá orar. Eu disse, Deus, eu vou orar pelo quê? Pelo milagre da ressurreição, pelo milagre da cura. Aí eu me ergui no Senhor, sabe? E fui com toda, assim, se eu for entrar ali, eu tenho que entrar crendo. Se você não crê, então nem entre, não vá. Se você for fazer sua oração de praxe, não, nem vá. Porque a gente precisa realmente ser as mãos do Senhor. Se o Senhor quiser fazer, Ele vai fazer. Mas se Ele não quiser, Ele sabe de todas as coisas. Eu também tenho que me alegrar nele. Mas eu tenho que ir crendo que pode acontecer sim. Então, as meninas da equipe não conseguiram, ficaram lá fora chorando. E aí eu entrei. É horrível. A mãe dela estava passada já. A mãe dela estava naquela situação assim, para acabar logo isso. Morre logo que eu não estou mais aguentando. E eu entendi. Ela não é porque ela não amava, ela amou tanto que ela já estava ferida demais. Mamãe não aguenta ver uma coisa dessa. E eu fui lá, orei, sabe, tudo que me vinha no espírito, eu soprei no pé daquela criança, pedindo fôlego de vida, fiz de tudo, irmãs. Mas é Deus, a gente só é um instrumento dele. Nós só somos instrumentos. Houve casos ali que eu tive testemunho, que as pessoas depois ficam perguntando, cadê aquela pastora? Eu quero dar um testemunho, meu filho está em casa. Muitos, mas outros não. Outros partiram. E Deus continua sendo soberano. Mas nós precisamos ser instrumento deles para ser mulheres plenas, realizadas, alegres, felizes por ter feito algo de importante aqui. Não tem nada mais importante do que vidas aqui, do que cuidar de outra pessoa, do que amar nossa casa, do que preparar os nossos filhos para ser uma bênção no futuro, do que preparar outras mulheres para ser uma bênção. Então, mulher, se você quer ser plena, permita-se ser instrumento do Senhor. E outra coisa importante para ser plena é, seja forte e corajosa. Forte e corajosa. O ano passado, esse versículo, antes de eu viajar, minha filha foi ter bebê em Portugal e eu fiquei 30 dias longe do meu esposo. Foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo longe dele. Foi um processo, mas eu venci. Eu e ele. Eu preparei comida para ele para uma semana. Congelei, assim, deixei almoço e janta tudo no congelador. Mas Deus toda hora usava esse versículo para mim. Seja forte e corajosa. Sabe por que você precisa ser forte e corajosa? Para que você consiga ter vitórias que vão te fazer realizada e plena. Forte e corajosa para enfrentar os desafios e passar por eles e ver que você consegue, que em Deus você é mais que vencedora. Sabe lá quando, no Josué capítulo 1, que Deus falou, ele falou assim para Josué: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E no 9, diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, seja forte e corajoso, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus estava dizendo: Josué, para de chorar. Eu sei que Moisés era importante para você, foi o seu mentor, é a tua referência, mas levanta-te, seja forte e corajoso, porque eu confio em você para novas conquistas. Tem vitória ainda aí para você, tem bênção para você, ainda tem vida aí, não é? Ainda tem vida aí, tem vida, tem plenitude de vida. Josué, te ergue. Você precisa ser forte e corajosa, independente do que aconteceu, das perdas que houveram. Perdas vão acontecer, minha irmã, mas depois da perda vem o quê? Novas vitórias. Se você se posicionar, como eu falei ontem, se posicione que ainda tem vitória para você. Seja forte e corajosa. Tem coisas que desafio que você vai ter que passar por ele, mas quando você passar, você vai dizer: uau, eu venci, eu passei, eu conquistei, eu alcancei mais uma terra prometida. Você sabe essa música? Ainda tem vida aí, você sabe? Difícil, né? Eu só sei isso, ainda tem vida aí. Só sei essa parte. Quem aqui quer se levantar nessa tarde? Dessa forma.
forte e corajosa, permitindo que o Espírito Santo te use para a glória dele. É aquela música que a pastora te disse? Me lembrei agora. Eu quero que você escute. Fique em pé, querida, fique em pé. Não se desliga desse momento, não. Porque o Espírito Santo, a gente vai cantar uma música aqui tremenda. Tem uma parte que ela diz assim: o Senhor pode fazer, o Senhor